CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Doutora Adriana Miller, boa tarde. Boa tarde, Johnny. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde a todos vocês aqui no estúdio. Muito bom ter a senhora aqui no estúdio de novo, com a gente. Muito especial. E hoje para falar de doença rara, né, doutora Adriana Miller? Estava olhando aqui, a Beatriz acabou de encaminhar uma mensagem falando dessa data. Não é à toa que é no dia 29 de fevereiro, é uma data rara, né? A gente está no ano bissexto, não é todo ano que temos o dia 29. E apesar de ser uma data para lembrar e trabalhar essa questão das doenças raras, muitas pessoas são diagnosticadas com algum tipo, né? São pelo menos 13 milhões de brasileiros todos os anos sendo diagnosticado com alguma doença rara. Para quem tem, é muito difícil aceitar. Para quem tem um diagnóstico que às vezes é muito difícil, leva até anos, né? Para conseguir se chegar ali a uma resposta. Pois é, né, Johnny? Eu acho que como se trata de uma doença rara, né? Então não é todo mundo que tem, não são diagnósticos conhecidos que a gente escuta todo dia, né? Então, claro que o impacto na vida da pessoa é muito grande, né? É um susto, ela tem esse impacto da família também. Então, esse início ele é muito complicado mesmo, até todo mundo entender do que se trata, qual o prognóstico, qual o tratamento, né? Mas uma coisa que eu acho muito bonito quando a gente pensa, e as experiências que eu tive, que tenho ainda, né, com pessoas que têm esse diagnóstico de doença rara, é que são sempre histórias de muita resistência, sabe, Johnny? É bonito de ver, assim, são pessoas que recebem esse diagnóstico e seguem construindo a própria vida independentemente disso. Claro que com acompanhamento médico, né, assim, tem que ter os cuidados com a doença, assim como todos nós, quando ficamos doentes, temos que ter os cuidados. Mas teve uma pessoa até que eu conversei que ela falou assim, a doença é só um detalhe na minha vida. A doença não é minha vida toda. Tem uma coisa sobre doença que às vezes as pessoas acham que elas são a doença, né? Ou por ter um diagnóstico, ela passa a ser aquela doença, pelo menos aos olhos dos outros, ou às vezes até a forma como olham para dentro. E não é isso, né? Esse paciente ou essa pessoa deixa claro isso, né? Isso. Quando a gente fala de histórias de resistência, a gente está falando exatamente dessa postura frente à vida de não ser definido pela deficiência, pelo problema. Mostrar para todo mundo, inclusive para si mesmo, que a gente é mais do que isso. Então, eu entrei em contato com algumas pessoas e eles me mandaram umas mensagens. Posso compartilhar com vocês? Com certeza. Então, uma das pessoas falou comigo assim que quando uma pessoa recebe o diagnóstico de uma doença rara, ele acha importante dizer para a pessoa que a sua vida não acabou, não é o fim do mundo. Segue em frente, você pode ter uma vida e ser feliz. Tá vendo? Ele não se deixa abater ou ser definido por esse diagnóstico. Ele faz questão de deixar claro que a vida é mais do que esse ponto específico, né? Ou então, seja gentil com você. Pessoas têm dias ruins e isso não tem nada a ver com a sua condição. Tem a ver com a diversidade humana. Esse é um outro ponto muito importante, sabe, Johnny? A gente vive, se a gente para e olha para a sociedade humana, ela é muito diversa. Não tem pessoa igual a outra. Cada um tem o seu defeitinho, vamos lá, né? Então, faz parte de participar da comunidade humana a gente entender que todo mundo tem a sua dificuldade, o seu defeitinho. Então, a diversidade da comunidade humana é algo normal. Essas pessoas, elas têm um diagnóstico que sim, é um diagnóstico raro, então precisa de tratamento e tudo, mas é só isso. Do mais, aí também vem outra frase que eu achei muito bonita, né? Ser uma boa mãe, ser um bom pai, ser amiga, não tem nada a ver com uma condição de genética. Tem a ver com o fato de que somos pessoas com coração, com raciocínio, com família, com sentimentos, com desejos, com sonhos.
Então, sabe, Johnny, é bonito. Isso é uma coisa que me deixa, sabe, sempre muito agradecida de poder ter contato com essas pessoas, porque elas vão mostrando como é possível a gente construir a nossa vida apesar dessas limitações. Sabe, vem um diagnóstico difícil, complicado, e essas pessoas, elas tomam consciência de como vai ser o prognóstico, o caminhar da doença, e elas continuam sonhando, continuam estudando, porque eu quero me formar, eu quero ser uma pessoa que vai ajudar outras, continuam casando, continuam tendo filho, continuam levando filho para a creche, continuam participando da vida, continuam trabalhando, porque isso é a vida de todos nós dentro dessa diversidade da sociedade humana é essa. Tem mensagem chegando por aqui já. O Romildo Rocha está dizendo o seguinte, doutora Adriana, eu tenho um diagnóstico de síndrome de Lynch, eu acredito que seja isso. Foi diagnosticado no exame de genética essa mutação. Minha filha também fez o exame e foi constatada essa mutação também na família dele. Ele tem um irmão, 2 irmãs, faleceram já precocemente com câncer de intestino e útero. 2 irmãos com 53 e a outra com 62 anos. Agora entendi melhor. Ele também tem 2 irmãos que morreram muito jovens, né, com câncer. Ele tem esse diagnóstico de doença rara. A filha também. Ele faz acompanhamento com um oncologista. E o oncologista disse que essa é considerada uma doença rara. Tá tocando a vida, tá fazendo o tratamento e ainda tem a questão da filha ter o mesmo problema ali, né, doutora? Que o filho pra gente costuma... Muita gente deposita no filho até... não que a gente não se ame, mas o amor de um pai para um filho, de mãe para o filho, você não quer aquilo, né? Que ele viva aquilo tudo. Isso. Então é mesmo uma forma de entender que você não está revivendo aquela doença e é uma condição do outro que não posso fazer mais nada, né? Pois é, porque é uma condição normalmente genética, né? Então eu acho que o Romildo traz é muito bonito, porque eu queria falar de 2 aspectos disso, né? Primeiro, que se a gente enfoca a doença rara pelo viés do prognóstico ruim, a gente fica refém dessa situação. E aí tudo isso que essas pessoas falaram, né? Você pode ter uma vida e ser feliz, essas histórias de resiliência e de superação, elas ficam em segundo plano. Então, eu imagino que o Romildo, ao saber que a filha também tem esse perfil genético, ele tem a grande possibilidade de ensinar para a filha, porque ele é pai, então ele já está numa vida adulta, de ensinar a filha como viver de forma plena, de forma feliz, de forma otimista, tendo projetos, né? Então, o fato dela ter recebido o diagnóstico agora não pode ser limitador de toda uma grande possibilidade de vida dela, né? E eu acho que também, só para fechar o segundo ponto, existe uma ideia de que as pessoas que têm doença genética, é importante que todos os membros da família façam. Sim, do ponto de vista médico, isso tem uma razão óbvia, né? Para facilitar tratamento e tudo, mas do ponto de vista psicológico e depois eu vou trazer algumas frases de familiares e amigos, né? Tem que ter um respeito. Então, nem todo mundo quer fazer esse teste genético porque prefere viver a vida sem saber. Porque, às vezes, é isso. O diagnóstico traz um bloqueio, um impedimento, né? E tudo bem. Eu acho que a gente precisa aprender a respeitar isso. Você traz a questão da família. No primeiro momento, esse diagnóstico, em algumas vezes, ele vai chegar, você na frente do médico, não vai ter mais ninguém ali. Você vai ter que lidar com a sociedade, dependendo dessa doença, vai ter algo diferente que seja perceptível para quem apenas olha. E essa aceitação? Porque primeiro você tem que se aceitar e depois lidar com esse meio, né? E aí, doutora, é muito difícil?
normalmente, no né? primeiro momento, claro que é muito impactante. Muitas pessoas descobrem ainda quando são crianças, né? Então vão crescendo. Por isso que eu acho que o papel da família e dos amigos é muito importante. Quando essas pessoas elas falam que elas estão querendo construir a vida, que elas querem ser vistas para além dessa deficiência, para além dessa doença, o que elas estão falando? Elas estão falando que elas têm uma identidade preferida, que elas preferem que isso seja revelado e não a doença. Os projetos, os sonhos, as competências, as habilidades, os valores, né? Isso é o que dá estrutura para todos nós. O que faz a gente ir em frente, apesar dos desafios da vida? A gente saber que a gente é competente, que a gente dá conta e que a gente tem valores. Então, esse ambiente ao entorno do paciente que recebeu esse diagnóstico é muito importante, que seja um ambiente que proporcione otimismo, felicidade, que proporcione uma qualidade de vida, que tenha esse futuro ali na frente, esse horizonte ali para chegar. Doutora Adriana, eu estava ouvindo aqui você falar e eu fiquei meio viajando aqui no meu canto, porque, né, no caso do nosso ouvinte que é pai, na verdade vou fazer a pergunta depois do repórter CBN, melhor, né, Johnny? Pode ser. Quer terminar a pergunta e a gente já deixa para o repórter a resposta? Pode ser. Eu ia perguntar como que nós, parentes, a gente pode soltar um pouco a mão do controle, porque eu acho que às vezes bate na gente um tipo assim, eu podia ter tido um diagnóstico mais cedo, podia ter levado ao médico antes, eu podia ter feito isso, eu podia ter tido uma gravidez com mais saúde, sabe? Como que a gente também tira a doença do outro como se fosse culpa nossa, até para a gente poder amparar ele de uma forma melhor? É essa a pergunta. Depois do repórter, a doutora responde. Três horas e 33 minutos, estamos de volta com a doutora Adriana Miller. Beatriz Eleodoro fez uma pergunta antes do repórter. Por favor. Vou refazer, Johnny, para o ouvinte que está começando a acompanhar a nossa conversa agora. Doutora Adriana, a gente está falando muito sobre como amparar a pessoa que recebe um diagnóstico de doença rara. Você comentou que é algo genético, né, que passa. Mas eu queria saber, assim, que eu acho que é algo que serve até para quando alguém recebe um outro diagnóstico mais comum. Como que nós, familiares, amigos, a gente pode se culpar um pouco menos para conseguir amparar a pessoa? Eu pergunto isso porque às vezes a gente acha que poderia ter feito 1000 outras coisas para que aquele diagnóstico não fosse dado, né? Poderia ter ido no médico mais cedo, poderia ter se alimentado melhor, poderia ter procurado ajuda. Como que a gente pode entender que, querendo ou não, sendo algo raro, isso faz parte da vida e tem pessoas que se acometem, né? Que recebem o diagnóstico. Então, como que a gente pode largar a mão um pouco isso não dá para controlar? Eu acho que o ponto é exatamente esse, a gente ter essa consciência, né, Bia? A gente não pode controlar as coisas, na nossa vida mesmo, né? Menos ainda essas condições raras. Então, é a gente criar um relacionamento de parceria com a pessoa, né? De realmente incentivar para que a vida dela tenha qualidade, tenha projetos, tenha sonhos, tenha perspectiva, né? De seguir em frente. Quando a gente consegue fazer isso, é um antídoto para a culpa. A culpa é quando a gente fica preso e na hora que a gente entra no viés da culpa, a gente começa a querer proteger a pessoa, colocar na redoma, tá ali junto o tempo todo e isso acaba sufocando a pessoa que está querendo tomar posse da vida dela. Eu acho que é bem isso. A pessoa que recebe o diagnóstico de doença rara, ela quer tomar posse de volta da vida dela e fazer desse momento que ela tem de vida o melhor possível para realizar tudo aquilo que ela planejou, que ela gostaria de fazer. Então, sim, tem que deixar andar de bicicleta quando é criança, jogar bola, brincar de boneca, encontrar com os amigos. Sim, tem que acompanhar no cinema, o grupo de amigos, né? Vai assistir um filme, vai comer pipoca. Sim, vamos namorar, vamos beijar na boca. A vida está acontecendo, né? Vamos casar, vamos ter filhos, né? Tem aquele físico super famoso, o Stephen Hawking, né? Ele é uma pessoa que, tá vendo? Ele tinha uma doença e mesmo assim ele não parou de produzir, de estudar, de casar, de ter filho, de divorciar, casar de novo, sabe? Por isso que eu falo, uma coisa que eu admiro muito
em todas as pessoas que têm doenças raras, para a gente ficar no foco do nosso assunto, são histórias de resistência, de tomar posse da própria vida. Essa questão que a Bia trouxe, né, da família e do diagnóstico, tem a questão da proteção, e você mais cedo falava dos desejos e sonhos. Muita gente infantiliza as pessoas que às vezes têm alguma doença que a coloca numa situação diferente da maioria da população. Então é fofinha, lindinha, tudo no diminutivo, e não dá àquela pessoa ali a autonomia que ela precisa, o valor, não consegue enxergar além. É algo que está errado. Esse olhar tem que mudar, né, doutora? A gente tem que ver a competência do outro para lidar com aquela situação. A gente tem que autorizar o outro a ser dono da própria vida. E eles dão conta, sabe, Johnny, ouvintes, é muito bonito de ver, sabe? Eles realmente tomam posse e seguem em frente. A gente pode morrer daqui a pouco, em 10 minutos. Sim. Pode acontecer e qualquer um que está ouvindo ou que está aqui no estúdio pode deixar de existir. Quem tem uma doença rara, em alguns momentos, pode ter na cabeça que a vida vai ser interrompida logo ali, que é uma doença degenerativa, depois eu não vou conseguir andar mais, pode trazer muito sofrimento. Como fazer planos, doutora Adriana, para o futuro, vivendo numa condição dessa? Como deve ser o olhar, né? Ou pelo menos tentar que seja, para conseguir ser feliz plenamente, né? Ou pelo menos tentar até o final da vida. Por isso que a rede de apoio ela é muito importante, para manter esse olhar otimista, feliz, né? Sem realmente ficar pressionando a pessoa ou vigiando o tempo todo, né? Dá ajuda, porque sim, em alguns momentos ela vai precisar de ajuda, mas, de novo, vamos voltar para a diversidade da comunidade humana. Todos nós precisamos de ajuda uma vez ou outra, né? Então, assim, é a gente olhar com mais respeito mesmo para a pessoa e sendo gentil. Eu acho que se a gente consegue, nós, com relação a uma pessoa com uma doença rara, né? Se a gente começa a colocar em prática mesmo respeito e gentileza, a gente já transforma o cenário de vida dessas pessoas de uma forma significativamente, assim, exponencialmente significativa, né? Porque eu acho que é isso que eles precisam, de pessoas em volta que acreditem neles, que apostem nos projetos, que saibam que eles dão conta e que eles vão deixar esse legado, né? Que, de novo, é o que todos nós precisamos fazer, né? Qual é o nosso legado? Quando a gente não estiver mais aqui, o que vão lembrar de nós? E a gente quer que lembrem da nossa identidade preferida. Essas pessoas só têm uma doença rara. Do mais, são pessoas cheias de potência, de competência, de habilidades e com muita história boa para contar, para viver e muito legado bonito para deixar. Quem não tem nenhuma doença rara, quando tiver contato com alguém que está em tratamento, você já sabe, como é que a gente deve lidar e tratar essa pessoa para não ficar inconveniente também, para não ficar tentando tratá-la de maneira muito diferente ou trazer a doença sempre para a conversa? Como é que tem que ser esse comportamento? Então, eu também fiz essa pergunta para as pessoas que eu conheço, porque eu acho que nada como quem vive a situação para ter uma visão mais clara das coisas, né? E aí, o que é unanimidade entre eles? Que eles sejam tratados como pessoas normais, porque eles são pessoas normais, eles têm pensamento lúcido, eles sentem, eles têm projetos de vida e eles têm força de colocar isso tudo em prática. Então, vamos ver a pessoa e não o problema, o diagnóstico dessa pessoa. Segunda coisa, aprender a respeitar, colocar em prática aquilo que a gente fala o tempo todo. E os exemplos, vaga de deficiente. Essas pessoas, muitas vezes, são cadeirantes. E aquela história que a gente sempre fala, né, aqui, de você chega, tem uma vaga de deficiente, você estaciona porque vai ser rapidinho. Isso está sendo um desrespeito com uma pessoa
que precisa mesmo daquela vaga, porque tem toda uma dificuldade, né? Então, esse respeito, né? Ajudar, ser gentil, entender que a pessoa tem limitações. Outra coisa, né? Às vezes fica com a fala mais lenta, né? Até pela própria condição. E aí as pessoas ficam atropelando, né? Não espera a pessoa terminar de falar, a linha de raciocínio dela. Sabe, todos esses são gestos de respeito que validam o outro como um legítimo outro, como uma pessoa que tem uma vida, que tem projetos, que tem história e que quer deixar um legado muito bonito e merece isso. E apesar de ter que, ou o ideal seria você ver, né, outras coisas e não a doença da pessoa, é importante que também não despreze a existência dela em outros momentos, né, doutora Adriana? Isso. Então, é a gente interagir com essa pessoa da maneira mais natural, né, como a gente faz com todos os outros amigos, parentes, conhecidos, né? Leva muito tempo para ter uma aceitação? Eu sei que cada indivíduo tem o seu tempo, né, mas de maneira geral, é um processo diário que não tem uma cura, justamente, né, todo mundo que está no entorno, você tem que lidar com a sociedade que hora ou outra vai trazer esse assunto, às vezes de forma preconceituosa, às vezes desrespeitando na vaga lá do carro e às vezes desrespeitando na vaga de uma empresa que só precisa completar uma cota e nem olha as competências que aquela pessoa tem. É um processo diário que não tem fim, doutora Adriana. É um processo diário que não tem fim, mas é um processo diário que todos nós passamos. Eu vou bater nessa tecla, né? A gente faz parte dessa diversidade normal da humanidade. E então todos nós vivemos esses desafios. Claro que quando recebe o diagnóstico, como tem esse prognóstico todo, como é uma coisa genética, então não vai ser um remédio que vai curar, né? Porque é genético. Então, claro que tem um impacto muito grande e toda essa rede de apoio vai ser o que efetivamente vai dar o suporte que essa pessoa precisa. E é um trabalho diário, sim. Só para a gente terminar aqui, o Romildo está dizendo, gente, foi aquele ouvinte que falou sobre o diagnóstico dele, de síndrome de Lynch. Ele disse que a filha também foi diagnosticada, ele está dando retorno aqui. Disse que, seguindo essa linha aí que a doutora Adriana Miller falou, a minha filha segue a vida dela tranquilamente, graças a Deus. Ela está com 24 anos, é técnica de enfermagem, está fazendo faculdade de enfermagem agora. O filho dele tem 29 anos, não quis fazer o exame. Exatamente isso que a senhora falou, e ele está respeitando essa condição do filho, de não querer. Apesar dele ter o diagnóstico, da outra filha, de ter outros casos na família, ele está tocando sem querer saber, doutora. Tá vendo que lindo, Johnny? Eu acho que é isso. Romildo, muito obrigada por estar compartilhando com a gente a sua história. Porque eu acho que é isso, né? Você recebeu o diagnóstico, você fez o que precisava ser feito, a tua filha fez o diagnóstico, ela tem um projeto de vida, ela está virando enfermeira, ela vai ajudar tantas e tantas outras pessoas nessa lida diária para lidar com doenças raras ou não raras, né? Ela vai cuidar da vida das pessoas e eu acho que isso mostra a beleza do valor do cuidado na família de vocês. Então, assim, lindo. E o respeito pelo teu filho, por ele não querer fazer e querer tocar a vida dele dessa forma mesmo. Então, como que com a sua história a gente consegue ver todo esse potencial de uma pessoa que tem uma doença rara e que respeita e que deixa de legado essas histórias tão bonitas. A sua identidade preferida realmente brilha. Obrigada. Obrigado, viu, Romildo? E para a gente terminar, o Nelson está dizendo que ele pensa que o principal é ter carinho, empatia e respeito pelo outro. Muito bonito, é isso mesmo. Empatia, respeito e carinho. Empatia, respeito e carinho. Carinho, respeito e empatia. Excelentes palavras, Nelson, para a gente finalizar aqui o nosso encontro tão especial. Obrigado, viu, doutora Adriana, por trazer esse assunto que é tão importante a gente falar, né? Olhar para todo mundo com
carinho, com empatia, com respeito, já resolve metade dos problemas, né? Nossa, já transforma esse mundo, né? Tanto. E é isso, né? Talvez as pessoas com doença rara sejam essas pessoas que nos convocam a colocar em prática essas virtudes do carinho, da empatia e do respeito. Antes de acabar, rapidinho aqui. É feio ou não é legal perguntar para a pessoa como eu devo te tratar? Ou eu não conheço essa doença, porque também, e aí, né? É muito difícil para quem não sabe. Às vezes ela tá com boa vontade, não quer ser inconveniente, quer ver essas outras belezas, outras coisas que a pessoa tem além da doença, mas ela não tem o conhecimento, a ignorância. Como abordar para não ser indelicado, para acolher, para fazer o que o Nelsinho está falando aí, para ter empatia? Muito bonita essa pergunta, Johnny. Eu acho que é isso mesmo, é a gente realmente dizer para o outro que não sabe, mas que está disposto a tratá-lo da forma mais normal possível. Normalmente, via de regra, as pessoas já chegam mostrando isso para a gente. Então, por exemplo, chega numa cadeira de roda e já fala, não, pode deixar, eu me viro. Justamente porque eles querem ser tratados como pessoas normais, né? Então, mas mesmo assim, fiquei na dúvida, eu pergunto se tem alguma coisa que eu poderia fazer para ficar mais confortável para você ou para ser mais agradável, né? Eu acho que isso também demonstra respeito. E se você tá numa loja, vai vender alguma coisa, essa pessoa tá lá, tá na cadeira de roda, tem alguém do lado, pergunta para quem tá comprando. Se está na cadeira de rodas, é para ela que a gente tem que olhar. Exato, a gente tem que olhar para a pessoa e não para os acompanhantes, né? Então, se a gente está conversando com uma pessoa, a gente olha no olho dessa pessoa, né? Então, de novo, são pessoas que têm pensamento lúcido, coração, projetos, propósitos de vida e muito valor. Então, elas são pessoas normais, assim como todos nós. Obrigado, doutora Adriana. Até a próxima quinta-feira. Obrigada a você, Johnny, a todos do estúdio, a esses nossos ouvintes maravilhosos que sempre participam com essas histórias bonitas. E vamos fazer parte dessa diversidade da comunidade humana com muita alegria. Um abraço, até quinta.